Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre formulários, né? Uma das coisas mais legais de uma página na internet é interagir com ela, né? Então, os formulários é uma forma de você interagir com ela, para enviar informações, por exemplo, um formulário de contatos, você vai precisar preencher alguns dados para poder enviar sua mensagem. Vamos começar aqui criando um novo documento, né? Então, vamos lá, formulário.html e para começar a gente dá um exclamação tab, né? Ele já preenche aqui o básico que a gente precisa. Então vou mudar o título aqui, formulário, e a gente vai começar a criar o formulário, tá? Eu startei aqui já o live server e aí quando eu clicar a página está em branco, ok. Vamos começar vendo o elemento principal do formulário, que é o input, né? O input, ele é onde a gente vai enviar a informação, né? Então aqui, ó, quando eu salvei o input, ele já apareceu aqui uma caixinha de texto do formulário, né? Então, deixa eu dar um zoomzinho, deixa eu dar um zoom maior aqui. Vamos ver. Ok, aqui a gente já tem uma caixa de texto, tá? Então eu posso digitar qualquer coisa aqui. Deixa eu tirar o zoom e aí a gente já consegue identificar o formulário. Claro que tudo que no HTML existe a forma de interagir com estilo de CSS. Então eu também já vou criar um arquivo chamado estilo CSS dentro da pasta vídeo 07 aqui e vou importar o estilo. Link é o style sheet, href e o nome do meu arquivo. Certo? Até aqui não tem não tem nada de diferente, só esse input aqui. Só que esse input aqui, ele é um texto livre, né? Então, a gente tem alguns tipos de input também, né? O input padrão, ele é texto, né? A gente também tem o type aqui, a gente pode modificar o type. Então, o padrão é texto, né? E a gente tem todos esses types aqui que o editor aqui mostra pra gente. Então, por exemplo, eu posso usar o type file. Olha lá, ele aparece aqui, o type file. Quando eu clico, ele tenta selecionar um arquivo. Na verdade, ele seleciona só o caminho do arquivo, né? Então, ó, quando eu seleciono o arquivo, apareceu o nome do arquivo aqui. Esse é o file padrão. E a gente tem diversos input types, né? Vamos ver outro aqui, que dá pra gente pegar pelo image, por exemplo. Input image. Então, a gente clicar aqui no submit, na verdade, input image, ele é um botão em que eu posso enviar um caminho de uma imagem, né, para ele. Então, vamos botar aqui vou pegar uma imagem aqui qualquer. Eu vou salvar aqui no nosso vídeo 7, tem o logo sup aqui. Eu vou falar que a imagem logo sup é o meu botão. Então, ele cria um botão que seja uma imagem, né? Esse é o input image. E assim vai, tem vários tipos de inputs. Aqui eu vou ficar restrito a alguns tipos, né, que são input text, né? Então deixa eu colocar, mesmo sendo o padrão aqui, só para a gente saber que a gente vai trabalhar com input text, input type radio, input type checkbox, dos inputs são esses que a gente vai ver hoje. A gente também tem outros elementos de formulário, óbvio, como a gente já viu vários tipos de input, mas a gente tem um que é o text area, né? Text area, o que ele faz? Ele é o meu texto maior, né? Aqui, ó, eu posso digitar várias linhas, né? É o multiline text aqui, input. Então, esse comportamento aqui é padrão do browser, ele permite a gente aumentar ou diminuir, né? Eu também posso definir o limite para isso. E eu já vou mostrar aqui como a gente faz isso. E a gente também tem um outro elemento que é o button. Ou, eu vou botar aqui enviar, por exemplo, button. Ou a gente pode usar ele como input type button. Dá na mesma, né?
Só que aí eu vou precisar colocar o parâmetro aqui dele da value enviar, por exemplo. Então, esses são a mesma coisa, só que esse de cima é mais curto. O texto, né? O jeito que a gente escreve, e é mais semântico também, né? No HTML é importante a gente ser o mais semântico possível para dizer onde estão os elementos. E para que isso? Tanto faz para quem está vendo o site, o elemento está sendo apresentado do jeito que a gente quer aqui, se for button ou input. Porém, existem pessoas que têm limitações e usam leitores de páginas, por exemplo. Por exemplo, que as pessoas têm uma baixa visão ou são cegos e estão usando a internet. Então, é importante ser semântico para os leitores das páginas identificarem o que são cada elemento. É lógico que os leitores já são inteligentes para identificar que é um botão, porém, é melhor você facilitar esse serviço para os leitores. Esses são os elementos que a gente vai ver hoje. Como a gente já percebeu aqui pela apresentação dos elementos na tela, no momento atual, é que eles são todos inline, né? O input já aparece com um tamanho fixo aqui, o text area também, mas eles são todos inline. Então isso já é uma dica para quando a gente vai fazer o formulário, como que a gente precisa organizar os nossos elementos, né? A gente pode, se quiser, por exemplo, quebrar a linha, a gente pode digitar um div em volta deles, que seria um elemento block, né? E se a gente digitar esse div aqui, por exemplo, em volta dele, ele vai quebrar, porque o div é block e força a quebra de linha, né? Cada bloco força a quebra de linha. Então, quando a gente está fazendo a nossa estrutura do HTML, a gente tem que saber organizar o nosso código aqui da forma que a gente quer que ele seja apresentável, né? Eu também posso, pelo CSS, né, mudar o elemento de inline para block, né? Tem uma propriedade lá que eu já vou mostrar, que é o display, né? E a gente pode mudar o tipo de formato do elemento. Mas o padrão dos itens de formulário aqui, dos input e do text area button, são inline. E agora que a gente já tem aqui os elementos básicos, a gente pode começar a estilizar isso daqui, porque não tem graça só ver um formulário feio desse aqui. Deixa eu colocar aqui, a gente pode também ter um label para radio, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui, sei lá, e-mail, eu vou colocar 2 radio aqui, chamado e-mail ou telefone. Como você prefere ser contactado, por exemplo? Input, type radio, né? E aí vamos ver o que acontece. E-mail ou telefone, né? A gente tem como fazer essa formatação. Então, quando a gente clicar no e-mail, a gente vai clicar. Porém, olha só, ele deixou selecionar os dois, né? Como que a gente faz isso? A gente tem que atribuir um name para ele, né? Por exemplo, forma contato. Se a gente atribuir o mesmo name para os dois input, ele automaticamente desmarca o outro quando ele marcar o que eu estou clicando, né? Então, ele já funciona como um agrupamento. E a gente pode também fazer o label ser clicável, né? Como que a gente faz o label ser clicável? A gente coloca um for aqui. Então, vamos supor for e-mail. E aí, eu vou colocar aqui um ID para ele, né? For e-mail, por exemplo. Então, quando eu clicar no label e-mail agora, ele vai ficar clicável, né? Por exemplo, o telefone ainda não é clicável. Ó. Cliquei no telefone, não seleciona o radio. Mas o e-mail, quando eu clico no e-mail, ele seleciona o radio button. Então, é só definir também aqui um ID para o telefone. Deixa eu tirar aqui o espaço a lista de arquivos para ficar com mais espaço. E eu vou colocar aqui o telefone, por exemplo. Olha só, a gente já tem aqui o clique no label também.
né? É óbvio que dá para a gente fazer uns estilos mais legais aqui e é o que a gente vai fazer agora. Mesma coisa para o checkbox, né? Eu posso definir um label para o checkbox, por exemplo, sei lá, aceito contato por... Não, melhor assim, aceito os termos, tá bom. E aí é a mesma coisa, a gente define um name para ele, aceito, e a gente coloca um ID também, né? O name e o ID pode ser igual, não tem problema. Mas, né, o formulário, o for aqui, né, na verdade, o label só considera o ID. Então, mesmo que eles sejam iguais, não é por causa do name, é sempre por causa do ID. Então, por exemplo, eu clicar no aceito os termos, ele vai marcar e desmarcar. E também aqui no checkbox, né? Então, esses são o formato que a gente trabalha com os inputs aqui no HTML apenas, né? A gente tem a tag form, né? E para que serve a tag form, né? Eu vou colocar tudo dentro da tag form. Então, além de dizer que o form, qual que é a área do meu form, né? Qual que é o conteúdo do meu form, eu posso dizer coisas para o meu form, para qual página que ele vai enviar o meu formulário, né? Então, eu tenho aqui o action. O action seria a página que ele vai postar esse formulário para que eu possa obter os dados, né? Eu vou colocar aqui o formulário 2, por exemplo. Eu vou colocar o mesmo formulário para essa mesma página. Então, ele vai pegar esses dados e postar para a mesma página quando eu clicar no botão, né? Por exemplo, vou escrever aqui teste, enviei. Olha lá, ele cria aqui uma interrogação quando eu clico no enviar, né? E, por exemplo, eu vou clicar nesses dois e a gente vai ver a diferença. Cliquei, olha lá. Forma de contato está on, aceito está on, né? Então, quando eu cliquei no enviar, o meu formulário pegou todos os valores que foram preenchidos no formulário e postou para essa aqui. Na verdade, existe um negócio que chama método aqui no formulário, que é o post ou get, né, que a gente pode usar, tá vendo? Post ou get. E o padrão é get. Então, como eu não defini, ele mandou get. A diferença é, o get, ele manda para a página que eu selecionei aqui no action como query string. Essa daqui chama query string. Então, são todos os name que eu defini aqui e os valores deles, né? Por exemplo, por que o texto, quando eu clico aqui, ó, por que o texto não manda lá, né? Porque não tem o name para ele. Então, o name passa a ser também uma coisa importante aqui no nosso formulário, né? Então, por exemplo, aqui, nome. E a mesma coisa no text area, né? Name, sei lá, mensagem. E aí, quando eu passar a enviar o valor, vou selecionar aqui, ó, telefone, teste, enviar. Pronto. Agora eu tenho o nome aqui, ó, teste, forma contato on. Isso está errado ainda, né? Então, vamos resolver. O aceito está certo, porque o aceito é on-off mesmo que eu preciso receber, né? E a mensagem foi enviada, o texto que eu enviei aqui. O forma contato, ele é um radio, eu tenho duas opções, né? Ou e-mail ou telefone. Só que eu não defini para ele o que ele me deve mandar quando estiver marcado. Então, para enviar, para fazer isso, eu defino um value, né? Então, forma contato, eu vou colocar aqui e-mail e o forma contato aqui vai ser o telefone, né? Então, o radio vai ficando agora mais correto, mais completo. Eu vou agora limpar isso daqui para a gente ver como fica. E-mail, vou clicar só no e-mail para ficar com menos parâmetros aqui, mais fácil de entender. Enviar, ficou o nome vazio, forma contato, e-mail. Se eu clicar no telefone e enviar, vai ficar o forma contato telefone. Então é dessa forma que a gente passa a informação do formulário para uma próxima página, né? Então, quando a gente vai enviar uma mensagem, a gente pode fazer isso. E aí a página que está recebendo isso, aí vai saber tratar essa requisição, né? Por exemplo, se eu mudar esse método aqui para post, o que vai acontecer é esses valores não vão mais ser enviados por get aqui em cima, né, do formulário. Eles vão ser enviados
por post. Só que a gente não vai conseguir ver isso, porque esse daqui não é uma página. A gente recebeu esse HTTP 405, que é uma página que não aceita o método post. E como eu mandei para ela mesma, né, ela não aceita. Então, por enquanto, eu vou deixar o get aqui, que isso daqui é mais para quando a gente vai trabalhar com requisições no servidor, né? Então, a gente vai postar isso daqui para algum lugar no servidor processar essa mensagem. Então, por isso que eu estou fazendo isso via get, mas normalmente um formulário a gente envia via post, né? Para os dados ficarem também escondidos. Só para mostrar aqui como é que funciona, eu vou abrir a minha network aqui. E aí eu vou mudar o post. A gente vai ver o que vai acontecer aqui. Salvei, né? Ok, vou limpar aqui para a gente só pegar o request, certo, do post. Teste mensagem e aceito os termos true. Enviei. Bom, eu esqueci de preserve log aqui, então vou enviar de novo. Vou dar um refresh. Olha lá. O conteúdo foi um método não autorizado post, né? Então foi isso que eu recebi de resposta, né? E o meu request foi enviado com esse aqui, ó, form data. Aqui a gente consegue ver o form data. Teste mensagem ou e-mail teste. Então, o post foi feito, né? A única coisa que aconteceu foi que a gente recebeu uma resposta de que o método não é permitido. Então, só voltando aqui, vamos fazer via get mesmo, só para o nosso teste aqui. Nós não precisamos postar nada mesmo, mas a gente já entendeu a ideia. Isso daqui é o básico de form, né? E para estilizar, é CSS normal. Vamos supor que eu quero que o meu input aqui, né, tenha uma bordinha redonda, mas que ele seja um pouco maior. Vamos criar um estilo aqui. Então, se eu falar input, ele vai fazer para todos os inputs, né? Esse. Então, não é legal estilizar o elemento direto. É melhor colocar um class name, um class para ele aqui. Então, vou colocar aqui texto, tá? Eu posso colocar qualquer nome, por isso que eu estou colocando aqui até em português, que é para mostrar que a gente não tem restrição de nome aqui, né? Então, eu vou falar aqui a minha classe, como é uma classe que começa com um pontinho aqui, não pode esquecer disso. Minha classe texto tem o estilo de border, vai ser solid 1 pixel, a cor vai ser preto, certo? Olha lá, já botou uma cor preta aqui. Eu posso agora, na verdade eu posso escolher qualquer cor aqui. Vamos escolher uma cor aqui. Ok, vai aparecer, ok. Vou colocar um azul aqui. Border azul, 1 pixel. Eu vou colocar 2 pixels para ficar mais grossinho. Ok, aqui ó. E eu posso brincar com essa borda como eu quiser, né? Border radius, 20 pixels. Acho que é muito. Vou botar 10 pixels. Vamos colocar 5 pixels. Ok, tem uma leve arredondada na borda. 2 pixels, acho que ficou muito grosso. Aqui ó, fininho. Pode ser 2 pixels. E eu vou colocar aqui o font size para ele, né? A gente sabe que EM é o fonte padrão, né? Então eu posso aumentar um pouquinho da fonte e aí logo ele aumenta o tamanho do texto também, né? Olha lá, todos os estilos funcionam para todos os componentes, né? Dos elementos do HTML. Então eu posso também colocar um padding. Eu achei que o texto ficou muito grudado aqui, né? Então, eu posso colocar um padding de 5 pixels. O que vai acontecer? Ó, ele deu um espaçamentozinho aqui. Só que a fonte também, a color, né? A cor do texto, eu posso mudar também para que seja, por exemplo, a mesma da borda. Olha lá. Ó, então, o texto, a gente já fez isso aqui para o texto, né? Então, a gente pode até tentar pegar o mesmo estilo do texto e colocar aqui no text area, por exemplo. E a gente vai ver se... texto, olha lá, pegou o mesmo estilo e aí eu posso me digitar o meu texto aqui. Meu text area já ficou mais aceitável também. Eu posso também definir um min width, então ele vai ter um width mínimo de 200 pixels, né?
ou eu posso definir o width mesmo de 200 pixels, ou width de 500 pixels. Olha lá, ele já pegou. Ou eu posso até falar que o width é 100%. Ele preenche toda a área do meu objeto, do meu elemento. Só que a div ela já pega 100%, né? Deixa eu colocar uma coisa aqui que eu sempre faço, né, no HTML. A gente já viu nos vídeos anteriores também. A gente vai zerar os paddings e as margens de todos os elementos, né? Tá? Então a gente pegou aqui e também tem um outro negócio aqui que eu não falei ainda, mas box sizing, quando a gente for ver sobre box em geral, né? A gente vai entrar mais no detalhe disso, mas eu vou colocar o border box aqui. O que aconteceu? Ó, percebe que ó, agora meu elemento fecha no final aqui. Se eu colocar o content box, meu elemento vaza na tela. Por quê? Porque existem uns paddings aqui. E é isso que a gente usa normalmente. Border box, padding margin 0. Lógico que agora eu posso pegar o meu border aqui para ficar o meu body para ficar mais bonito. E vou colocar um margin aqui um padding de, não sei, vou botar um espaço maior, 40 pixels. Olha lá, meu formulário já está ganhando vida aqui, né? E um background color, vou colocar aqui um cinzinha para começar, mas a gente pode mudar aqui para um cinza mais escuro aqui. Ok. Ficou ruim pra caramba. E a gente também pode colocar um background color no nosso CSS aqui, né? Então, mesma coisa, a gente pode brincar com as cores aqui e definir as cores que a gente precisa para o nosso formulário, né? Vamos supor que o nosso designer quer um design desse estilo aqui. Agora a gente pode pegar uma cor mais brilhante para a borda. Ok. Talvez aqui o formulário mais clarinho. Pronto. E o texto pode ser um texto mais escuro. Ok. O nosso formulário agora está ficando bem melhor. Tá vendo que quando a gente clica, o nosso browser, ele vai dando essa borda azul, né? O browser automaticamente cria isso e não gosto muito disso. Então tem um negócio também que eu faço aqui no asterisco aqui, outline known, né? Então a gente não cria essa linha em volta mais quando está focado. Se a gente quiser fazer um efeito de focus, vamos supor, quando eu estiver focado eu quero que mude o estilo do meu elemento, eu tenho como fazer isso, né? É fora do escopo aqui, mas dá para criar um estilo só para quando estiver focado. Pronto, então aqui também eu tenho que criar o meu label. O meu label, como todos os labels do formulário vão ser labels, eu posso estilizar o elemento direto, né? Então eu posso dar um font size aqui, 1.5 ok? Aumentei aqui meu label, né? Todos os itens do meu formulário foram envoltos de uma div, né? Que eu queria. Então eu posso também colocar um margin bottom, por exemplo, para dar um espaçamento nas divs, né? De 20 pixels, por exemplo. Acho que ficou bom. Olha lá. O formulário vai ganhando um estilo bonito dessa forma, né? Não tão bonito porque não sou designer, não é minha área, mas melhor do que estava, né? Então o label, eu vou mudar aqui a cor do label para, por exemplo, FFF. Ficou muito brancão aqui, vamos dar um contrastezinho melhor. Por exemplo, ficou assim, tá bom assim, não tá nada beleza, mas tá dando para pegar a ideia, né? E eu posso colocar também um espaçamento aqui, um margin right, né? Para dar um espaçamento no radio aqui de 10 pixels. Olha, já dei um espaçamento nele. Só que agora o meu estilo aqui está colado também, né? Então eu preciso dar uma espaçada neles também, ou quebrar a linha, né? Eu vou quebrar a linha aqui no caso,
Vou colocar um outro div em volta de cada um. Então a gente já tem aqui os dois labels, né? Então eles continuam funcionando. Se eu clicar no texto ou no elemento, vamos dar o aceito termo para não ficar colado nos labels para baixo do text area. Olha lá. Pronto. O meu text area ainda ele está dançando aqui, né? Então, por exemplo, eu posso definir que o meu texto, eu falei que ele é 100%, mas eu quero que o min width dele também seja 100%. Para quê? Porque eu não quero permitir que o usuário venha aqui e diminua além do que eu quero que ele tenha 100%. Só que nesse caso também, eu não quero permitir que ele faça além do 100% também. Então ele tem que ser sempre 100%. Eu não quero que ele aumente o width de jeito nenhum, né? Só a altura ele pode aumentar. Tem também uma outra forma de fazer isso, né? Que é limitando lá no elemento mesmo o máximo, mas já que a gente está estilizando pelo HTML, vamos ficar só no HTML, que é o jeito mais usado também, né? Então, a gente só permite ele alterar a altura. E por que isso é bom definir só a largura sempre com porcentagens? Porque, por exemplo, olha só, minha página aqui, ela automaticamente se ajusta ao tamanho dela, né? Então, vamos supor que eu falo que o meu form tenha um width de 400 pixels, né? O que vai acontecer? O meu form sempre vai ter 400 pixels, né? E dessa forma, eu vou colocar aqui 800. Então, como é um tamanho fixo, ó, quando eu passar no canto, ele vai perder aqui. Então, porcentagens para width é melhor. Então, vamos supor que eu quero que ele tenha width de 100%. Só que aí, vamos supor que eu não quero que o meu form seja maior do que 800 pixels. E aí eu posso usar o max width, né? Então, assim, ó, ele pega sempre 100% desde que eu tenha menos do que 800 pixels. Senão, ele vai botar o 800. Então, existe essa definição aqui no CSS, né? Então, é legal isso, ó. Por exemplo, eu diminuir a tela, ele continua ficando correto nas laterais. Por quê? Eu não tenho 800 pixels disponíveis para ele. Então, ele define como 100%. Se eu tenho mais do que 800 pixels disponível, ele vai travar em 800 porque eu botei que no máximo ele pode ter 800 pixels. Dessa forma, o meu formulário fica travado. E existe uma tática aqui, né, que eu vou mostrar agora como que eu centralizo esse form. Eu posso digitar aqui, ó, margin 0, ou seja, 0 nas laterais, 0 no topo, porque o primeiro elemento é sempre o topo e bottom, né? Só que eu quero que as laterais seja alto. Alto quer dizer que ajuste automaticamente para mim a margem da lateral, ou seja, ele vai centralizar o elemento. Se eu tirar aqui o alto o 0 da esquerda aqui, não vai mudar nada porque no meu formulário não tem altura, minha página não tem uma altura fixa, então ele não vai centralizar verticalmente. Só que por segurança é bom colocar o 0 aqui, que não quero margem superior nem inferior, mas eu quero que a margem da esquerda e da direita seja automática. E assim eu tenho o meu formulário centralizado e responsivo. Olha lá, é uma estratégia de responsividade. A gente vai ter um vídeo de responsabilidade específico, mas vale a pena já começar do jeito certo e entender os porquês, né? Eu posso até diminuir um pouco para ficar até mais interessante aqui. 500 pixels. Então, olha só, ele centraliza ou ele diminui, caso a minha página seja menor, né? Legal. E aqui só faltou o botão, né? E o botão, como a gente só tem um botão na página, eu posso botar o botão aqui, né? Então vai ficar um padrão de elemento. Eu vou colocar, meu botão vai ser font size 1.2, por exemplo. Aumentei um pouco. Border é none, não quero border no meu botão. Eu quero um padding de 1 EM também. E aí, por que é legal um RM
tá? Qual que é a diferença? EM é em relação ao elemento anterior, né? Então, a gente pode usar REM para fontes, e é legal isso, porém o EM para outros elementos, em vez da fonte, é sempre em relação ao próprio elemento. Isso também eu vou falar no vídeo específico de EM, mas aqui a diferença é, vamos supor aqui, eu vou colocar aqui, ó, 20 pixels, né, de fonte. Vou exagerar aqui, 40 pixels, minha fonte é essa. Se eu colocar um EM, ele também vai pegar 40 pixels de borda, porque o EM dos outros elementos é em relação ao font size do próprio elemento. Então, se eu colocar 80, aqui ó, ele vai colocar 80 pixels de padding. E eu não quero isso, eu quero que seja um EM, ou seja, 16 pixels, que é o tamanho padrão de fonte do browser, um REM, ou seja, do tamanho padrão. Então vai ser sempre vai ser 16, né? Nesse caso eu quero isso, tá? Mas tem pessoas que preferem sempre os outros elementos ser EM, né? Por quê? Porque ele é em relação, nesse formato, muitos programadores preferem isso. Eu vou usar assim agora. O padding sempre vai ser em relação ao tamanho do font size, como sendo EM, né? E o font size sempre vai ser em relação ao pi, né? Sempre ao root element, por isso que é o R, né? Root element. Então, não importa, por exemplo, se eu uso EM, existe uma cadeia de aplicações desse EM. Fica confuso eu explicar num vídeo que não é específico para isso, eu não quero passar muito tempo aqui, mas vamos usar assim, font size um REM e o padding 1 EM. Vamos supor, se eu aumento aqui para 2 EM, o meu padding vai aumentando. E assim é legal porque o meu botão fica autoajustável de acordo com o tamanho da minha fonte, né? Inclusive eu posso diminuir um pouquinho, que aí fica de acordo com o que eu mais ou menos espero que o botão seja, né? Na verdade, o padding também funciona igual qualquer padding, né? Não importa se é num botão ou se é num elemento. Então vamos supor que eu quero que as laterais sejam um pouco maior e o topo um pouco menor. Então as laterais vai ter o dobro do tamanho do padding, né? Então se eu aumentar para 3 RM, ela vai também manter a mesma proporção aqui, tá? Dessa forma eu crio um botão muito mais sofisticado, né? Também, aí agora aqui que eu vou falar, eu falei eu vou mostrar como eu falei aqui, que tinha como criar um estilo caso o elemento esteja com foco, ou caso o mouse esteja em cima, eu vou fazer isso no botão, tá? Vou colocar aqui, ó, e tem um modificador aqui que chama hover. Hover é quando a gente está com o mouse em cima do elemento. Então o que vai acontecer? Quando passar o mouse em cima do elemento, eu quero que o background color seja red, por exemplo. Tá? Olha lá. Passei o mouse em cima, ficou red. Ok, que legal. Então, deixa eu colocar agora uma cor melhorzinha. Tá? Quando eu passar o mouse em cima, ele vai criar esse efeito aqui de trocar a cor. E é isso. No nosso formulário a gente pode brincar com várias coisas. O botão também aceita border radius, né? Por exemplo, eu posso ter um botão redondo se eu quiser. Oval nesse caso porque tem os paddings, né? Posso dar uma margenzinha aqui, um arredondamento nas bordas, né? 0.2 EM. Olha lá, meu botão agora tem uma bordinha um pouco arredondada, né? E é isso. Não tem muito mais coisa para falar sobre formulários. A gente acabou vendo até coisas a mais aqui, como hover aqui, não estava meio que nos meus planos, mas a gente já pode até brincar com isso, né? Você pode, se você está acompanhando e fazendo também esses exercícios aqui, que é o que eu recomendo, pode até brincar com isso. Quando der o hover aqui, por exemplo, você pode mudar a cor do texto. Quando der o hover aqui, você pode mudar o background ou pode mudar a borda. E pode brincar em qualquer coisa. Vale a pena você exercitar dessa forma, brincando, mexendo, porque é assim que você acaba memorizando e aprendendo,
Então, para o vídeo de hoje era isso, falar sobre formulários em geral. Tem mais uma infinidade de coisas em formulários para a gente evoluir, mas esse é o formulário básico que serve para alavancar os estudos aqui em formulário e entender um pouco mais. Então, obrigado por assistir o vídeo e um abraço.